Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI e APMEC, somos a equipe técnica da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos aí para o quinto vídeo da nova série que estamos fazendo, mostrando todos os critérios do nosso setup, do nosso robô, né? Começando aí pelos critérios da SmartBot, tá? E depois vamos percorrer ali também os critérios adicionais, que são muitos, né? No setup, no robô de MetaTrader 5, tá bom? Então vamos lá, pessoal, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, já estão disponibilizados ali na playlist no YouTube, tá? Tudo totalmente gratuito aí. Vamos lá, pessoal, então, seguinte, vamos direto aqui para a SmartBot, só para eu mostrar para vocês aí o que a gente já viu, né? Então é o seguinte, estamos no quinto vídeo, a gente já passou por instrumento financeiro, falamos um pouquinho dos ativos, né? Dólar, índice, Bitcoin, já falamos sobre o gráfico, mostrei um pouco da parte básica ali, que opera gráfico de minuto, gerenciamento de ordem, questão de contratos, né? Número de contratos, ordem a mercado, limite, já passamos por isso. Critérios de entrada, então o último vídeo aí foi sobre o distanciamento da média móvel, né, que é o nosso critério de entrada principal, tá? Falamos então sobre as médias, o DX de entrada, tá? Falamos também sobre a saída pelo toque na média, que é bem importante aí dentro dos critérios de entrada, tá? Então isso aí foi o que a gente teve então no último vídeo, tá? E hoje o que a gente vai falar, pessoal? Vamos tentar falar então sobre agressão e range aqui, tá? Range da média. Então vamos falar um pouquinho sobre a agressão, que, galera, é uma ferramenta importantíssima, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos lá para o gráfico, tá? Vamos lá para o gráfico que eu vou mostrar para vocês então um pouquinho ali de como que a gente vai entender aí para quem, principalmente quem está começando, né? Quem não tem tanto entendimento da dinâmica do mercado, como que a agressão, né, a função agressão ali vai nos ajudar muito. Como vocês viram no vídeo anterior, né, a nossa estratégia, o que é, pessoal? Nosso critério de entrada, como eu falei no último vídeo, tá? A entrada na operação é apenas um critério de entrada que nós estipulamos, nada mágico, nada, né? É um critério que nós baseamos em estatística, probabilidades, para entrar na operação, tá? Não é o mais importante, né? Depois a gente vai falar sobre o gerenciamento de ordens dentro do trade, que para mim eu considero mais importante, o gerenciamento também disso, né? Mas é um critério importante. Por quê? Porque isso vai ditar como você está entrando na operação, qual que é o seu entendimento do trade. Você vai entrar cedo, vai entrar médio, vai entrar tarde, tá? Quantos trades vai fazer. Então, o nível de probabilidade de acerto que você vai entrar, a gente vai ter essa informação. Né? Então você pode escolher o que você quer fazer no teu critério de entrada. E isso vai determinar também como você vai gerenciar o trade. Né? Se você está entrando cedo, entrando ali com a distorção pequena em relação à média, ou seja, para efetuar muitas operações, você tem todo um esquema, uma estratégia de trade posterior a isso. Né? Se você está entrando mediano ou seletivo, já tem um outro estilo, outras necessidades estatísticas que você precisa satisfazer ali no teu setup. Né? Então, mas o que é muito importante você entender? Tá? Então, nossa estratégia básica é o preço saiu, por exemplo aqui, olha, o preço saiu da média para baixo, está caindo, vendedores ganhando. Nós vamos buscar uma oportunidade de comprar em algum ponto aqui. Por quê? Porque há grande probabilidade do preço vir e retornar para a média. Tá? Então, nossa estratégia é regressão à média móvel. Agora, o que a função de agressão vai nos ajudar? Então, pessoal, pensa o seguinte, né? Então, por que aqui, nesse caso, por exemplo, por que o preço está caindo aqui? Já falei com vocês sobre isso. Por que o preço está caindo? Pessoal, oferta e demanda. Sempre. Mais vendedores. Tá? Tem mais vendedores no mercado, o preço vai cair. Tá ok? O preço vai cair. Mais vendas. Mais vendedores no mercado. Tá? E por que o preço em determinado momento vai subir? Mais compradores. O pessoal vai falar, opa, tá barato. Eu quero comprar. Vai entrar compradores.
e comprando, pessoas comprando, o preço vai subir. Então, a dinâmica do mercado, como em qualquer coisa, é isso, é oferta e demanda, tá? Mais vendedores, o preço vai cair, mais compradores, o preço vai subir. O que a gente monitora como critério de entrada também? Então, veja, um dos critérios de entrada é a distância que o preço está fazendo em relação à média. Por exemplo, se nós consideramos estatisticamente, com dados dos nossos indicadores estatísticos, experiência, dados históricos, né, que 10 pontos em relação à média é um bom ponto de entrada. Então, quando o preço, por exemplo, aqui, ó, quando o preço fizer 10 nesse ponto aqui, nós vamos entrar na operação. Tá? Beleza. Então, esse é um dos critérios. Nós selecionamos lá, critério de entrada, média 25. Quando acontecer uma variação do preço em relação à média móvel 25 de 10 pontos, eu vou entrar na posição contrária ao movimento. Ou seja, essa aqui está caindo, eu vou entrar comprando, porque a probabilidade é grande dele vir e voltar para a média e eu ganhar dinheiro. Tá ok? Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério que nós vamos utilizar, o que é? Agressão. O que significa agressão, pessoal? No caso, o preço aqui está caindo, tá? Ou seja, se o preço está caindo é porque os vendedores estão ganhando a briga. Lembra, pessoal? Balança. Compradores e vendedores. Na balança, oferta e demanda, compradores e vendedores, como o preço está caindo aqui, quem está ganhando? Os vendedores. Tá ok? Então, na balança de, vamos considerar ali 100%, os vendedores aqui vão estar com, no mínimo, 51. Mas é mais, né? Com um movimento forte aqui, os vendedores vão estar ganhando de 60 a 40, 70 a 30. Às vezes 80 a 20, pressão grande vendedora. Tá ok? Então, aqui a pressão vendedora está muito forte, ou seja, muito mais vendedores do que compradores. Tá? Nós vamos monitorar então o que, pessoal? Segundo a segundo, qual é essa balança? Que a gente vai dizer pressão. Tá? Qual é a pressão vendedora nesse movimento e a pressão compradora? Então, nós vamos ter aí o indicador estatístico de agressão, que vai monitorar. Nesse momento, onde aconteceu a condição de 10 pontos do preço, distância em relação à média móvel, que era o nosso critério de entrada, ele também vai monitorar o quê? Qual é a agressão nesse momento? Tá? Então, ele vai falar o quê? Ele vai verificar o quê? Qual é a pressão? Como é que está a balança entre vendedores e compradores nesse ponto? E nós vamos selecionar qual o critério de agressão que nós queremos, em conjunto com o ponto de entrada, entrar na operação. Então vão ser 2 critérios. Tá? E os 2 critérios precisam estar sendo respeitados ao mesmo tempo. Tá ok? Então, o robô ele vai fazer a verificação dos 2 critérios. O critério aqui de 10 pontos em relação à média foi satisfeito? Foi. Ele foi mais. Agora, nesse ponto aqui, a agressão foi satisfeita? Vamos botar que você colocou que você quer entrar, porque pensa o seguinte, pessoal, se você está querendo aqui buscar uma oportunidade na compra, o preço está caindo. Então você quer comprar esperando que o preço suba e toque média. Tá ok? Então, você é o quê, pessoal? Se você está querendo comprar, você é time comprador. Tá ok? Você é time comprador. Você vai entrar comprando. Então, você vai monitorar o quê? Enquanto o time vendedor estiver ganhando essa balança, enquanto isso acontecer, o preço vai continuar caindo. Enquanto a pressão vendedora for maior que a pressão compradora, o preço vai continuar caindo. E você quer entrar com o preço caindo? Não muito, né? Por quê? Porque você é comprador, você está esperando que o preço suba. Então, nós vamos monitorar essa balança em tempo real,
tá? De compradores e vendedores, e falar o quê? Eu só quero entrar comprando nesse movimento depois que eu ver que o time comprador voltou para o jogo, equilibrou a balança e tá até ganhando, dependendo do que você selecionar. Tá? Então, o que a gente vai dizer aqui? Por exemplo, se nesse movimento aqui os vendedores estão ganhando de 60 a 40, 70 a 30, 80 a 20, eu vou falar o que para o robô? Olha, monitore essa briga, monitore essa balança. Por quê? Porque eu só quero entrar comprando aqui no momento que os compradores mostrarem que pelo menos equilibraram o jogo, equilibrar a balança, ou seja, 50%. Você pode escolher o que você quiser. 60, 40, 50, o que você quiser. Mas você vai colocar aqui em qual condição você quer entrar na operação. Então vamos botar que é 50%. Então aqui, nesse movimento de queda aqui, o dólar, os vendedores de dólar estão ganhando aqui de 60, 70, 80%. Tá? E por isso que o preço foi com força. Que era alguma notícia. Tudo bem. Então você vai fazer o quê? Você vai monitorar em tempo real essa balança, a pressão, e vai falar assim, quando os compradores voltarem para o jogo e tiverem com pelo menos 50% da balança também, aí eu aceito entrar na operação. Agora, o robô vai estar verificando, segundo a segundo, os dois critérios. O 50% comprador e também a distância de 10 pontos em relação à média. Os dois critérios precisam estar sendo satisfeitos ao mesmo tempo. Quando acontecer os dois critérios ao mesmo tempo, ele vai comprar. Ele vai comprar e vai esperar o preço fazer o movimento ali de voltar para a média. Tá? Então veja, pessoal, agora nós temos dois critérios de entrada. Distância da média móvel e pressão compradora ou vendedora, que a gente vai citar então é a agressão. Se o preço estivesse subindo, mesma coisa, pessoal, não muda nada para a gente. Se o preço estivesse subindo, nós estávamos buscando uma oportunidade de o quê? De venda, ou seja, ganhar na queda. Se o preço subiu, a gente vai fazer o quê? Vai vender o dólar esperando que o preço volte para a média, caindo. Ou seja, nós teremos time vendedor. Vamos esperar que a pressão vendedora pelo menos equilibre. Por quê? Porque se o preço subiu e abriu uma distorção significativa da média, é porque o time comprador está ganhando de lavada. Tá? Então, não importa se o preço está subindo ou se o preço está caindo, nós vamos monitorar a distância do preço em relação à média e a pressão compradora e vendedora para entrar na operação com mais assertividade. Tá ok? Mais assertividade. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que o preço vai abrir distorções significativas em alguns momentos e também a gente sabe que a pressão compradora e vendedora vai interferir nisso, nas distâncias, né? No movimento direcional. Então, por exemplo, vamos pegar esse movimento aqui, ó. Esse movimento que foi um pouquinho mais direcional aqui. Então, o preço, esse aqui é um movimento de notícia, muito rápido, tá? Mas vamos pegar esse movimento mais normal aqui. O preço estava aqui, ó, tá? Caiu da média e ficou enroscadinho. Caiu, subiu, caiu, subiu. Veja, quando o preço está andando meio que lateral, olha aí, está caindo, subindo, caindo, subindo. Por mais que ele esteja caindo, olha, nesse percurso aqui, ele não abriu grandes distorções do preço em relação à média. Então veja que a média está caindo, por quê? Porque o preço está caindo, mas o preço está caindo, subindo. Não abriu grandes distorções. Olha aí, 5, 6, 5. Não abriu grandes distorções. 4, tá? A gente diz aqui que ele está margeando a média, tá? Não abriu grandes distorções. O que acontece? Por quê? Porque a força aqui não está tão alta. O preço está comprador, vendedor, comprador, vendedor, comprador, vendedor. Está oscilando a pressão e o preço está margeando. Parece que ele esteja caindo um pouco aqui. Agora, em alguns momentos, o que vai acontecer, pessoal? A pressão vendedora ou compradora vai se acentuar.
E nesse momento, com uma força um pouquinho maior e uma pressão de um dos lados maior, o preço vai abrir maiores distorções em relação à média. E essa é a nossa janela de oportunidade. Tá ok? Então você vê nitidamente que o preço vai margeando a média e em algum momento ele vai o quê? Se distanciar da média. Por quê? Porque aqui, olha, os vendedores entraram batendo mesmo, entraram com vontade. Muito mais vendedor. Nisso aqui eles estavam oscilando, vendedor, comprador, vendedor, comprador, vendedor, comprador ganhando. Aqui o vendedor falou assim, ó, pau, acabou. Quem quer? Quem quer? Tô vendendo, olha aí, vendedor vendendo, 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 vendendo. E o preço vai fazer o quê, pessoal? Caindo, liquidação. Caindo, 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 caindo. Tá? E com força maior, vendedores jogando no mercado, ou seja, pressão vendedora aqui de 80%, 70%, e o preço vai cair com mais força. Ou seja, vai abrir uma distorção muito maior. Olha esse ponto aqui. 12 do preço em relação à média. Tá ok? Então é isso, ó, ele vai margeando, daqui a pouco, pau, abriu com força. Por quê? Uma distorção significativa, porque a pressão vendedora é muito grande. Tá? Então veja, em algum momento, nesse movimento aqui, ó, ele levou vários minutos. Cada candle aqui é 1 minuto, levou lá 10, 15 minutos. Os vendedores amassando, vendendo mesmo, tá? Sem dó. E o que aconteceu? O preço caindo, 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 abriu distorção significativa. Opa! Abriu distorção significativa. Vamos monitorar um ponto de entrada aqui, ó. Que deu condição. Vamos monitorar um ponto. Aqui, olha, veja, aqui deu condição da distância. A distância deu condição. Agora, e a agressão? Deu condição? Não. Por quê? Ainda nesse candle aqui, os vendedores estão amassando. Estão amassando. No próximo candle, a gente já vê a diferença, pessoal. Olha aí, ó. Opa! Comprador começou a voltar. O preço começou a subir, subir. Os compradores começaram a voltar para o jogo. Agora veja, quando o preço faz algum respiro aqui, não quer dizer que ele vai voltar para a média, que ele vai... Não quer dizer. Quer dizer que os compradores voltaram para o jogo. Pode ser que o comprador volte para o jogo um tempo e depois perca de novo e o preço continue caindo. Pode acontecer. Só que nós teremos uma melhor condição. Então não quer dizer que a agressão é a salvadora da lavoura. Não quer dizer que vai resolver todos os problemas, que é infalível. Não. Ela vai nos ajudar. Assim como o ponto de entrada, o DX ali, a distância do preço em relação à média, também não é mágico nem salvador. Ele é um critério. A agressão é mais um critério de ajuda, que funciona em tempo real, para que nós não entremos cedo no movimento direcional e com força, onde os vendedores estão amassando o comprador. E no outro caso também, mesma coisa, comprador amassando o vendedor. Então ele apenas nos auxilia a entrarmos melhor posicionados e não entrarmos cedo em movimentos fortes direcionais. Tá? Então é um auxílio, é um critério adicional, um filtro adicional de entrada ali onde vai nos ajudar. Então aqui, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu a condição de 10 pontos, beleza? Agora, deu condição da agressão? Não deu. Quando o preço começou a equilibrar, os compradores começaram a equilibrar o jogo de novo, o preço ali ó, começou a oscilar de novo, assim, parou de cair tão brusco, aí o robô vai olhar o quê? Opa, a agressão voltou para 50%, o comprador voltou para a briga, ainda está dando condição da distância de 10 pontos, e nesse ponto aqui, ó, ele vai entrar comprando. Aí o preço subiu um pouquinho, caiu, subiu um pouquinho e voltou para a média aqui e deu o nosso dinheiro. Tá? Então a agressão é uma função muito importante. Por quê, pessoal? Porque ela funciona em tempo real, dinâmica do mercado. Ela vai analisar ali como que o mercado está se comportando naquele momento. Comprador, vendedor, aquela briga ali. E vai nos ajudar, nos auxiliar a melhorar nosso ponto de entrada e não entrarmos cedo em movimentos bruscos, direcionais ali, movimento onde está tendo um volume muito grande em uma direção apenas. Tá? Então aqui a gente é time comprador. A gente quer esperar os compradores equilibrar o jogo. O preço podia continuar caindo? Podia. Podia, ele fez esse respiro aqui e fez assim, tum, para baixo? Podia. Mas qual é a probabilidade disso acontecer depois que equiparou a briga? Menor do que se a gente comprasse e o preço viesse direto para baixo aqui.
Então nós estamos apenas querendo melhorar as nossas probabilidades, gerenciar o nosso risco na entrada da operação, tá? Então, pessoal, a agressão é indispensável, tá? É uma função que nos ajuda demais, demais, pessoal. Ela funciona em tempo real, ela nos ajuda na dinâmica do mercado, seja caindo, seja subindo, né? Às vezes acontecem notícias durante o pregão que não estão agendadas, que vão fazer movimentos fortíssimos, e isso aí vai nos ajudar muito, porque você botou a condição ali de 10 pontos, tá? Aconteceu uma notícia lá, muito forte no mercado, o preço vai explodir lá, subiu 50 pontos no dólar. Você não vai entrar, porque você vai entrar depois só, você não vai entrar no tiro lá. Quer dizer, acontece uma notícia muito louca, galera. Que antigamente, quando não tinha agressão, a gente entrava no 10. Deu 10 pontos? Deu. Aí deu, você já vai estopar lá em cima. Porque foi um tiro muito forte. Tá? Então agora vai acontecer, deu 10 pontos? Deu. Agressão deu? Não. Ele vai continuar monitorando. Segundo a segundo. Deu, não deu. Deu, não deu. Deu, não deu. Até o mercado acalmar, equilibrar, voltar para o jogo, aí você tem a operação. Muito mais segurança, galera. Muito mais segurança. É uma ferramenta, uma função de critério que tem que estar configurado no seu setup, tá? Ele nos ajuda demais no dia a dia, né? É claro que você precisa entender então como ela funciona, né? Para o quê? Para também não deixar tão restritiva a sua entrada, porque a gente quer entrar, a gente quer pegar a oportunidade. Às vezes se você deixar muito restritivo, você não vai entrar. O critério não vai ser satisfeito. Então, ou quando a agressão foi satisfeita, o DX de entrada não está mais satisfeito. Então você tem que ter equilíbrio nos dois critérios, tanto no DX de entrada quanto na agressão, para que você tenha as probabilidades do seu favor, mas você pegue a oportunidade, não deixe passar. Então tem que ter muito equilíbrio nesse ponto de entrada e também na agressão. Porque não adianta você não entrar nunca, como é que você vai pegar o dinheiro? A gente está aqui para pegar dinheiro. Então a gente tem que buscar as oportunidades melhor posicionadas, com risco gerenciado, mas tem que entrar. Não pode deixar passar as oportunidades. Então a gente quer gerenciar nossa exposição, nosso risco e tal, né? Então nesse caso aqui, o preço abriu distorção. Se você colocar, eu só quero entrar na operação quando o preço fizer uma distorção de 10 mais agressão de 70% do comprador. Ah, meu amigo, vai ser muito difícil entrar. Quando acontecer a condição de 70%, já está aqui, ó. O preço está aqui. Qual que é a distância da média? Ah, não é nem perto de 10. Aí você não vai entrar, perdeu a oportunidade. Então precisa haver um equilíbrio e um estudo, claro, estatístico de agressão, de deixo de entrada, para que você busque oportunidades onde os dois critérios estão sendo satisfeitos, as probabilidades estejam muito a seu favor, mas que você entre. Não perca uma oportunidade muito clara como essa aqui. É claro que em alguns momentos você vai perder uma oportunidade ou outra. Que se você não tivesse agressão, você entraria. Mas é uma ou outra pontual. E vale a pena isso, ao perder algumas oportunidades, para o gerenciamento de risco que você está tendo. Tá ok? No médio e longo prazo, pessoal, com certeza. Tá? Então, às vezes o cara não aguenta ver que perdeu uma oportunidade por causa da agressão ali. Mas, pessoal, no médio e longo prazo, isso vai te salvar de muitos movimentos bruscos. E geralmente o nosso trade system funciona assim. Nós temos um risco operacional e um ganho. É claro que como a gente trabalha com probabilidades, estatísticas, o nosso risco é maior do que o ganho, por exemplo, diário, muito provavelmente. Então, por isso que é importante esse gerenciamento dos extremos. Tá? Então, vamos voltar lá para a SmartBot. Então, você vai configurar aqui a agressão e o nível, tá? E o nível que você vai querer aqui. Tá? Então aqui, ó. Aqui, pessoal, olha, duração da janela para cálculo do indicador. Aqui você pode escolher se você vai entrar no minuto, no tempo gráfico, né? De 1 minuto, de 5 minutos, tal. A gente trabalha no minuto aqui, tá? Mas dá para fazer o tempo gráfico também. E o nível de agressão? 50% do gráfico de 1 minuto, né? Que ele está considerando ali o candle de 1 minuto, a pressão, é o tempo, é o período, né? E daí você fala, eu quero entrar, ele já vai entender que é sentido contrário, óbvio, né? Do teu critério de entrada, tá? Então, importantíssimo, galera. Aí você vai poder procurar, eu quero só com 60. Ok? Mais restrito. Ou eu quero 45.
Faz sentido, pessoal? Faz. Ou seja, você fala o quê? Você fala que eu quero entrar na operação mesmo antes do meu time equilibrar a balança. Mas não tão... Porque às vezes quando está 80-20 você não quer. Mas 55-45 eu quero. Ok. Beleza, é um critério aqui. Não precisa ser acima de 50. É o que você quiser. Estatisticamente falando. Tá? Então é muito maleável para você configurar o que você acha do teu estudo estatístico que vai te ajudar a ter o critério de entrada. Isso também vai muito de encontro com o estilo operacional da tua estratégia em si. Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Então, setups com CDP pelo toque na média, sem CDP pelo toque na média, o que ele faz durante o trade, e isso vai interferir também no que você deseja da agressão. Mas a agressão, tipo, galera, tem que estar, né? Por mais que você vai trabalhar com níveis aqui diferentes, mas a agressão na entrada tem que estar. Por quê? Movimentos muito bruscos, você precisa daquela ligada, pessoal, para você operar tranquilo. Hoje em dia, pessoal, eu ligo meus robôs, por mais que eu tenha meu risco gerenciado, tudo, mas eu sei que não é nenhum movimento muito louco de 50, 100 pontos dólar que vai me estopar, que vai gerar muito problema. Por quê? Porque eu tenho ferramentas em tempo real, como a agressão, que vão monitorar o mercado ao vivo ali, as pressões compradores e vendedoras, que não vão me deixar entrar em movimento cedo, um movimento muito brusco, né? Então você opera muito mais tranquilo, tá? Isso ajuda demais para a cabeça, tá ok? Então é importantíssimo esse critério aí de entrada à agressão, tá? Isso deixou realmente o nosso setup muito dinâmico, mais seguro, risco controlado, né? Aumentou a eficiência, tá? Então é importantíssimo, tá, galera? Importantíssimo. Bom, falar rapidinho aqui sobre o range da média. Pessoal, a gente não usa muito, tá? Nossa, geralmente assim, a gente utiliza os critérios de desacertamento da média mesmo, que são muitos dados de estatística que a gente tem. Nós temos estatísticas também sobre o range da média, tá? Mas eu vou explicar rapidinho para você aqui. Então, olha, no caso do distanciamento da média, você vai colocar o quê? A média móvel, então vou botar lá, 25, que é a que a gente usa normal, tá? E você vai colocar aqui qual é a distância do range que você quer entrar. O que é o range da média, pessoal? Vamos lá. Range da média é isso aqui. O preço saiu da média até o preço retornar para a média. Ou seja, nesse movimento, qual foi o range? É esse aqui. É o que ele andou, 28 pontos. Andou 28 pontos até voltar para a média. Esse é o range da média, tá? Ou seja, nesse outro movimento aqui, olha, qual foi o range da média? Aqui tocou média, saiu da média. Saiu, andou 8 pontos, 8,5, voltou para a média. Esse range desse movimento foi 8,5 pontos. Então você pode selecionar o que? Eu quero entrar na operação quando o preço andar 20 pontos antes de voltar para a média. Aqui andou 28. Então, quando andar 20, aqui, ó, pum, você vai entrar na operação. Tá ok? Vai entrar na operação. É um critério de entrada. Você pode usar ele em vez do DX. Ou pode usar o range mais o DX mais agressão. É um critério que você pode usar em conjunto ou em separado. Tá? Não é um critério que a gente usa muito. Eu uso pouco, mas uso pouco. Eu uso mais o distância da média. É que eu tenho mais experiência, mais dados, tá? Mas é um critério interessante. Tem alguns métodos operacionais que se dão muito bem, funciona muito bem com range da média, tá? Então você consegue, nós temos ferramentas estatísticas no nosso site sobre range da média. E vai te dar também qual é a estatística, quantas vezes acontece, probabilidades, tal e tal. E você pode também configurar ali o teu critério de entrada, tá? Deixar alguns robôs específicos com distorções maiores em relação à média. Vai poder também colocar agressão. O critério tem que dar de 20 pontos e também a agressão tem que dar condição. E você pode brincar com um monte de coisa, tá? Mas é um critério adicional, tá? Então você pode usar o range do toque na média como um critério. Quando abrir 20 pontos aqui, eu vou entrar, claro, esperando que o preço volte para a média. Você pode utilizar isso aqui com saída pelo toque na média, sem saída pelo toque da média.
pode fazer um monte de coisa. Então veja, galera, é totalmente flexível. A nossa estratégia é totalmente flexível. Você pode fazer um monte de coisa, pode fazer um monte de estratégia. É isso que é o bacana, pessoal. Não é nada fixo, nada estático, né? Então você pode fazer um monte de funções diferentes, de entradas, né? Então você pode usar também, olha aí, tem outros critérios que você pode configurar aqui, né? Ó, amplitude diária, critério de entrada, tem ativar incremento automático. Então tem um monte de coisa que você pode configurar aqui junto, né? No critério de range da média, tá? Então é interessante, tá? Tem outros aqui que usa de tão pouco que não vale nem a pena eu falar, tá? Variação percentual, intervalo diário, são funções aí que depois, se você tiver interesse, você pode pesquisar aí, pode falar mais pra frente, mas a gente usa muito pouco, né? Então, no critério de entradas aqui da SmartBot, o que a gente usa? Distanciamento da média móvel, saída pelo toque na média, né? Que é importante isso aí lá na maioria dos nossos setups. A agressão e, se você quiser usar o range toque da média, né? Também é uma função que a gente usa um pouco ali, não usa tanto, mas usa também, tá? Então, pessoal, acho que desse vídeo deu para vocês entenderem aí. Finalizamos aí a questão de critérios de entrada, tá? Que é o que a gente realmente utiliza ali. E no próximo vídeo a gente já vai cair ali sobre critérios de aumento de posição. Aí vai ficando um pouquinho divertido, porque não, já está divertido, mais teoria e prática também, mas aqui realmente é importantíssimo, né? É importantíssimo até por questão de nível de risco operacional, é muito importante você ter o consenso aqui do que você vai fazer, se for utilizar isso que dá para você não utilizar ou utilizar também, né? Cada um faz o que quiser. Você pode usar só o critério de entrada, estopar, ganhar, sem aumentar a posição, mas no próximo vídeo eu vou explicar mais detalhes, então, critérios de aumento de posição. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais.